Boa noite a todos. Embalados que todos nós estamos, por essas lindas melodias. Vamos fazer uma prece para harmonizarmos com este momento, harmonizar o ambiente, preparar o nosso coração para receber os esclarecimentos que nos vêm através de cada palestra que aqui é feita. Nós nos enriquecemos mais para podermos levar para o nosso dia a dia estes ensinamentos que só contribuem para que a cada dia estejamos melhores do que no dia anterior. Mestre amado, que as tuas bênçãos de amor, que vertem sobre toda a humanidade de vosso coração misericordioso, sejam acolhidos em nosso coração, fazendo a diferença nas nossas energias, pacificando os nossos pensamentos, nos tornando a cada dia melhores discípulos, porque estamos realmente buscando aprender o ensinamento que vós nos deixastes. Fortaleça-nos, Senhor, para que a cada dia os nossos passos estejam mais firmes e mais seguros no caminho que vós nos assinalastes, com a vossa luz, com o vosso amor, com o vosso exemplo. Que a vossa paz, Mestre, que vós sempre desejastes onde quer que vós entrastes, que a vossa paz seja mantida em nossos corações e que nós sejamos distribuidores desta paz aonde quer que nós estejamos, colaborando sempre para um ambiente melhor, para um ambiente mais cristão, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, é com muita alegria que mais uma vez nós nos reunimos, sob as bênçãos do Mestre Jesus, para mais uma noite de estudos. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 38, que tem sobre o título Servicinhos. Nós vamos ler. E para falar sobre esse nosso tema de hoje, servicinhos, com muita alegria, que nós convidamos a nossa companheira Mariana Menezes, que é palestrante e que veio colaborar conosco hoje. Nós muito te agradecemos. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite a todos. Vou fazer uma correção, viu, dona Ângela? A Mariana não é palestrante e está apavorada. Inclusive, eu agradeço de pronto pela gentileza de me ouvirem e de me acolherem, tá? Muito obrigada. Bom, antes, sede um para com os outros benignos, que foi da carta de Paulo aos Efésios, tratando do assunto de como devemos ser antes de qualquer outra coisa na nossa vida. E aí a palavra benignos aparece, ela é uma palavra que já daria para a gente um bom assunto, por si só, um bom tempo de reflexão. Então, que antes de qualquer outra coisa devemos ser com os outros bons. Até porque nós jamais sabemos o que as outras pessoas estão enfrentando. Nós jamais sabemos quais são os motivos que levaram as pessoas a fazerem o que fazem. Então, o texto trata de uma outra palavra complementar aí, que é a tolerância, e que cabe muito bem aqui, já na reflexão do título mesmo. Quando a gente vai pensar que, se antes de tudo a gente tentar ser bom e tolerante, isso já nos deixa numa condição muito privilegiada, que é a de pelo menos esperar um pouco antes da gente se manifestar, antes da gente perder a linha, antes da gente falar e julgar o outro. E quando eu falo disso, normalmente é o que eu ouço nas tantas palestras, que a gente escuta aqui na nossa jornada, que quando a gente fala é porque a gente precisa ouvir. Não é porque a gente está numa condição de separado, não é numa condição de santo. É porque a gente está precisando ouvir também. Esse tema de serviço, de uma forma geral, foi muito apropriado para mim. Várias reflexões que eu tenho feito na minha vida pessoal e também na de amigos, nas suas jornadas profissionais. Então é sempre bom a gente
pensar a respeito do que é trabalho. Bom, grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Então, quem de nós nunca se queixou, nunca ouviu uma queixa a respeito de não estar sendo valorizado o suficiente, de ver uma oportunidade que foi para outra pessoa e que deveria ser sua, de entender que o seu cargo não acolhe toda a sua competência e o seu brilho, né? Quantos de nós nunca fez isso, né? E nunca ouviu isso? Então, faz parte das nossas queixas, às vezes até habituais, sobre quanto recebemos pelo que fazemos, sobre sempre nos sentirmos injustiçados com o trabalho que nos compete fazer. Para começo de conversa, não que nós não possamos querer melhorar na vida, ver outras possibilidades de servir, mas é importante que a gente consiga também valorizar aquilo que a gente já tem, que a gente consiga olhar para o nosso mundo, para as nossas oportunidades, como formas de fazermos a diferença na vida das pessoas, né? De tornarmos o dia a dia das pessoas experiências melhores, menos penosas, de acordo com o que cada uma das pessoas demanda de nós, né? Demanda do mundo, e que nós possamos, né, contribuir com essa necessidade. Bom, aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Esse cargo de alta relevância é uma expressão, né, o alta relevância, que mostra o quanto nós estamos chafurdados na matéria. Que alta relevância? Como eu havia dito no comecinho, altos pagamentos e muitos aplausos. Na sequência ele fala da imprensa, né? Ele fala, além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. E aí essa grande imprensa, que antigamente nós conhecíamos como sendo uma imprensa que gerava conteúdo, né, ela se disseminou de tal forma que hoje todos nós somos geradores de conteúdo. Hoje a grande imprensa está totalmente difundida para todos os lados. Então a gente hoje tem queixas, inclusive, sobre o Instagram de alguém ser mais bonito que o nosso, a pessoa viajar mais que a gente, ter mais oportunidades materiais do que nós temos, estar mais bonito, estar com mais sucesso, ser mais reconhecido. Então a gente vê ali duas importantes expressões, dois importantes sentimentos. O primeiro é o desgosto com a própria vida, sempre tendo como inspiração a comparação, né? Normalmente a gente não se compara com a gente mesmo. Se a gente fizesse isso, a gente seria muito mais feliz. Se a gente observasse o que a gente desejou um dia e o que a gente já conquistou daquilo, o que a gente sonhou um dia e onde a gente já conseguiu chegar. Quanto a gente era intolerante, impaciente um dia e o quanto hoje a gente já consegue ser menos. O quanto a gente chorava de solidão e a família que a gente conseguiu constituir. O quanto a nossa casa entra água e hoje a gente tem um telhado novo. Se a gente olhasse para a gente mesmo como parâmetro, a gente sofreria menos. Mas normalmente a gente vai lá observar o palco do outro, essa expressão não é minha, mas a gente vai pegar o palco do outro, né, o que o outro apresenta no palco, e vai comparar com os nossos bastidores, né, com os nossos sofrimentos. Então é importante que a gente pare de se comparar, porque a comparação definitivamente é uma cilada. E ela vai jogando a nossa saúde mental pelo ralo, porque a gente vai se perdendo, né, na comparação, a gente vai vendo como o outro é melhor que a gente, como o outro não sofre. E aqui eu queria destacar, especialmente as redes sociais, com uma pequena propriedade, porque faz parte do meu dia a dia profissional. Então eu gostaria de lembrar que as redes sociais são fruto daquilo que a gente escolhe. Né, as redes sociais são fruto do que a gente seleciona, do que a gente edita, do filtro que a gente passa. Então, não é raro a gente ver pessoas muito famosas, pessoas que têm todos os atributos que a gente julga muito importantes, vivendo situações de alta depressão, precisando de ajuda, se sentindo solitárias. Então, como é que isso acontece? Se essas pessoas têm tudo aquilo que a gente sonha, que a gente acha tão perfeito? É porque a perfeição não é deste mundo, a gente já sabe disso. Então, a perfeição por si só já não é deste mundo. A perfeição material, mesmo que atingida dentro dos nossos parâmetros do que é bom, do que é importante, ela jamais vai nos trazer uma paz de espírito, né? Ela jamais vai dominar o nosso espírito a ponto de dizer, fique em paz, fique tranquilo. Porque quanto maior é a nossa consciência, mais a gente é capaz de ver o outro, essa é a ideia. Então, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente avança, o ideal é que a gente note o quanto o mundo também precisa de nós, da nossa mão estendida, o quanto os nossos irmãos estão em sofrimento.
Então, se eu aumento essa minha percepção de mundo, de que jeito que eu vou ser totalmente feliz? Não há coerência nessa busca, né, por esse gosto pela vida, só se eu conseguir obter uma vida perfeita. Então, a perfeição, de acordo com as leituras que a gente faz, ela não é exatamente o que a gente precisa buscar. E a outra palavra que eu queria destacar é exatamente a inquietação. A inquietação, ela faz parte da nossa condição humana, mas ela pode ser nossa parceira, ela não precisa ser um inimigo. A inquietação, ela faz com que a gente avance, com que a gente saia de onde a gente está. Ela faz com que a gente reflita a respeito do que a gente fez ontem. Ela faz com que a gente pense como a gente pode agir melhor hoje. Ela faz com que a gente olhe para a nossa condição e pense que a gente precisa sair dali, porque eu preciso, sim, atingir outros patamares de evolução intelectual, de evolução espiritual, de evolução material, sim, também. Mas a inquietação, normalmente, a gente tem deixado ela nos tomar de uma forma muito negativa, porque ela começa a nos colocar insatisfeitos com quem nós somos e o que nós temos, ela nos deixa infelizes, e isso é muito ruim. Então, eu destaco essas duas palavras no sentido de que elas se completam nessa grande cilada que a gente vai se colocando, né? Quando a gente se compara, quando a gente é infeliz com quem a gente é, quando a gente só se vê numa condição de defeito. E, às vezes, não raro, a gente está tão infeliz com a gente mesmo que a gente começa a colocar os outros em situações ruins também, né, mentalmente, nas nossas avaliações, ou mesmo em grupos, quando a gente fala das pessoas, para que a gente fale, no fundo, assim, eu não estou bem não, mas ele também não está não. Eu não estou bem não, mas aquela pessoa também está fingindo que está bem. Eu não evoluí isso aqui não, mas aquela pessoa também... Né, a gente faz isso com frequência, às vezes, numa expectativa de tentar fazer com que a gente se sinta melhor. Mas eu repito, a maneira da gente se sentir melhor é a gente observar que buscas a gente tem feito. Né, e a gente observar o quanto a gente já conseguiu caminhar. Longe ainda do que a gente precisa, mas alguns passos a gente já começou a dar. E aí vem uma frase que está no Livro dos Espíritos, que eu achei muito interessante trazer, que diz o seguinte: o trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Trabalhar é necessário. Trabalhar é necessário, vamos internalizar isso, é necessário para as nossas evoluções. Né, sob todos os aspectos. Servir é necessário. Então, todo trabalho é necessário, é digno. E é importante que se tenha isso em mente o tempo todo. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Ué, Mariana, mas como assim? A gente está falando de trabalho, você vem me falar, né, Emmanuel vem nos falar de... sorriso fraterno, consolador, de boas maneiras, do que se trata? Todo trabalho é de fundamental importância para as nossas evoluções. Então, eu comecei dizendo que a gente precisa ser benevolente, né? De acordo com o texto do Emmanuel, foi a primeira colocação que ele faz. A gente precisa ser bom. E como que a gente pode ser bom? Nas mais variadas facetas e aproveitando todas as oportunidades que nós tivermos no nosso dia a dia. No nosso trabalho, a gente pode ser gentil, a gente pode ser ordeiro, a gente pode tentar com que um problema não cresça, a gente pode não colocar lenha na fogueira. A gente pode tentar ajudar um colega, um irmão, a se enxergar como melhor quando a gente vê que a luzinha dele está apagando. A gente pode lembrá-lo das qualidades que ele tem. Então, é uma questão de treino, né? Tudo na vida é uma questão de treino. Se eu treino os meus olhos para ver só o que o outro tem de ruim, eu tendo a só ver o que o outro tem de ruim. Se eu treino os meus olhos para ver o que o outro tem de bom, eu tendo a ter facilidade para enxergar o que o outro tem de bom e a compartilhar isso com ele, inclusive, quando ele mais estiver precisando de mim. Né? Porque a gente imagina uma situação prática. Hoje, vou dividir um caso com vocês. Uma pessoa que eu conheço recebeu a negativa de uma vaga de trabalho que era muito importante para ela. E aí a gente foi conversar e eu acolhi o sentimento dela, porque eu preciso fazer isso. Eu não posso invalidar o sentimento dela de frustração, isso não ajuda em nada. Então, eu acolhi, disse que eu entendia, né, o sentimento dela de frustração, de estar chateada porque aquela vaga não tinha acontecido. Mas, felizmente, ela está trabalhando, né, numa outra vaga não tão boa quanto aquela que ela concorria, mas ela está trabalhando na mesma área. E ela tem desenvolvido seu currículo de uma forma incrível e ela é uma pessoa extremamente sensível. E onde ela trabalha, ela compartilha com muito talento essa sensibilidade. Ela faz com que os espaços onde ela está sejam mais bonitos, graças a essa característica dela, que é a sensibilidade.
Então, eu fiz questão de ouvi-la, validar o que ela sentia e, na sequência, lembrá-la disso. Lembrá-la que ela é uma ótima colaboradora, de que ela é extremamente sensível, de que ela é extremamente empática e que ela consegue tornar os ambientes onde ela está melhores, mais harmonizados. Então, ela ficou agradecida, ela ficou mais tranquila. No final, a gente falava sobre o fato dela estar onde está proporcionando para ela uma oportunidade de crescimento, de currículo, de experiências, de estar ampliando o que ela sabe sobre essa determinada matéria com a qual ela trabalha. Então, há sempre o que ver de bom. Há sempre o que ver de bom. É uma negativa que, de repente, diz para ela, olha, ainda não. Né? De repente, ela assumiria responsabilidades muito maiores do que ela daria conta neste momento, e isso seria ruim. De repente, ela perderia o trabalho onde ela está, e ela está crescendo, para tentar um passo maior do que ela poderia dar neste momento, e ficaria sem trabalho muito em breve. Então, às vezes, a gente não sabe analisar essas coisas, sobretudo quando a gente está em sofrimento por algum motivo, e muitas vezes a gente não sabe nem pedir, né? A gente não sabe nem o que a gente está pedindo. Então, é bom confiar, é bom fazer a nossa parte, a gente se dedicar, ampliar o nosso conhecimento, mas confiar também nos planos de Deus, na parceria que Ele faz conosco. Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos deixa sozinhos. Então, é bom a gente pensar sempre que essa companhia fiel, né, sabe exatamente o que é melhor para nós em cada momento. A gente só não pode só deixar nas mãos dele, né, porque, afinal de contas, Ele nos fez capazes, inteligentes, Ele nos fez dotados de sentimentos. Então, nós somos co-criaturas, né, nós somos deuses com letras minúsculas, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Então, é isso que esse trecho nos lembra, né? Que os pequenos trabalhos que estão à nossa disposição o tempo inteiro, desde uma folha de alguém que caiu e que eu sei que essa pessoa teria dificuldade de pegar e eu posso ajudar, até um grande trabalho que talvez mereceria aí a grande imprensa, né? Vamos dizer assim, nessas primeiras leituras que a gente faz da vida, são trabalho. E a gente precisa olhar para isso com bons olhos, né? E segue. Um copo de água pura. Esse copo de água pura ele pode ser traduzido de formas muito variadas. Ele pode ser um copo de água limpa que atende uma pessoa que tenha sede física, ou ele pode ser uma água pura no sentido de uma boa vibração, de uma boa mensagem, de uma forma de acessar aquela pessoa do jeito mais puro que eu for capaz de fazer neste momento, né, da minha condição evolutiva. O silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Às vezes a pessoa está muito nervosa. Ela vai falar de alguém, ela está violada, ela está incomodada. Eu não tenho direito, como eu disse no comecinho, de não validar aquele sentimento dela. Eu posso não falar mal junto com ela, mas eu posso ouvir com tolerância, fazer uma prece enquanto ela fala, tentar apaziguar aquele coração da forma como eu puder. Eu posso, quando eu achar oportuno e respeitoso, mudar o assunto, chamar aquela pessoa para fazer uma outra coisa, mas eu não posso, de repente, ante a necessidade daquela pessoa de se manifestar, ser grosseiro, ser julgador, dizer para a pessoa, não, você não vai falar isso aqui, né? Você não vai falar mal da pessoa. A pessoa já está péssima, né? E a gente vai lá e leva para ela ainda um lembrete de que ela pode estar pior, né? Porque, afinal de contas, ela já não estava lidando bem com o problema que ela enfrentava, ela não teve maturidade para fazer isso e agora está expondo outras pessoas e continua falando mal, enfim. Esse caos que a gente entra quando a gente já não está bem, né? Vocês já repararam, né? Quando a gente não está bem, quando a nossa vibração não está boa, a gente vai cavando um caos e às vezes é difícil sair dali. Então, se eu vejo um irmão naquela condição, eu posso ter um silêncio de tolerância e fazer uma prece para que aquele irmão se manifeste e depois estender a mão como eu puder, né, da forma como eu sei que aquele irmão vai me ouvir. A gente tem casos aqui de atendimentos fraternos que a pessoa recebeu assim, você não vai vir aqui me falar de Deus, né? Você sabe o que eu estou passando, você não vai vir aqui me falar de Jesus. Aí a pessoa muito sábia, né, muito experiente com atendimento fraterno, falou, não, eu vou falar com você sobre o que você quiser falar. Inclusive, se você quiser falar da sua dor, eu vou ouvir a sua dor. Eu vou falar de Jesus com essa pessoa de outras formas. A gente não precisa achar que falar de Deus e de Jesus precisa entrar numa fórmula, né? Eu não preciso ser piegas, eu não preciso me apegar à figura
de um Jesus perfeito, naquela hora que a pessoa está se sentindo tão imperfeita. Por que eu vou falar para ela que Jesus está tão distante dela? Né? Por que eu vou lembrá-la que ela está tão distante da perfeição, que ela está tão solitária ali naquele momento, numa dor que ela vivencia? Isso é trabalho. Isso é trabalho, respeitar o outro nas leituras que o outro faz. Vou contar um caso bem rapidinho. Eu fiz uma entrevista, que é inclusive um lugar que eu costumo ficar mais confortável, viu, gente? Do outro lado, assim. Mas eu fiz uma entrevista com um profissional que trabalha com pessoas que já não podem, cujos tratamentos de saúde já não trazem mais resultado. Né? Existem profissionais dedicados a essas pessoas. E aí ele acompanha num centro oncológico e houve uma festa ali naquele centro oncológico que a espiritualidade muito sábia criou uma situação gigante, que depois foi esclarecida, para que se dançasse forró nessa festa. Foi dançado forró ali naquela festa. E aí dançou-se forró e um dos pacientes foi convidado para dançar, muito por acaso, e ele dançou lindamente, parou o centro oncológico, dançou lindamente, e logo depois dessa dança ele chorou muito. Ele saiu chorando, muito descompensado, muito descontrolado. E aí o Bruno, que foi a pessoa que eu entrevistei, contou que se aproximou dele, né, foi até ele para acolhê-lo, para saber por que ele chorava tanto, se ele tinha acabado de dar um show de forró ali para todo mundo que estava no hospital. E aí ele falou que ele não acreditava em Deus e que ele tinha meio que dado uma última chance para Deus se manifestar na vida dele. Ele falou: eu não acredito em você, eu estou aqui nessa situação, eu vou te dar uma última chance de você se manifestar aqui na minha vida. Forró é muito importante para mim. Se eu dançasse um forró aqui, eu acreditaria em você. E não porque ele fez essa provocação, porque, né, Deus não é dado a provocações, ele não precisa provar a sua existência. Mas, de alguma forma, por algum motivo, esse pedido dele foi entendido pela espiritualidade como sendo importante de ser atendido. Essa conexão foi importante por algum motivo que a gente desconhece. E aí ele dançou forró no centro oncológico conforme ele havia pedido. Ele estava para desencarnar e ele certamente desencarnou acreditando em Deus. E o Bruno concluiu com ele. Ele falou: eu não acredito em Deus. Ele falou: você acredita no Deus do forró. Então, com essa história, eu venho dizer que as maneiras mais variadas de trabalho que a gente se colocar para fazer, quando a gente se diz a serviço do Cristo, a gente pode fazer isso das maneiras mais variadas, fora das fórmulas, fora dos jeitos convencionais de se fazer, desde que a gente faça com amor, que a gente cuide da vibração que a gente quer espalhar. Então, não precisamos, né, ficar tão apegados a um jeito só de falar de Deus, a um jeito só de falar de Jesus, desde que Deus e Jesus estejam tocando as pessoas a partir da nossa conversa, dos nossos gestos. Né? É importante a gente lembrar também, salvo engano, é de São Francisco de Assis, que diz que às vezes nós somos o único evangelho que alguém vai ler. Então, os nossos gestos, a maneira como a gente encara o mundo, pode ser o único evangelho que tem alguém lendo por aí. Então, é bom a gente cuidar disso, né, e pensar que isso também é mais uma oportunidade de serviço. Então, segue o texto. O silêncio, né, diante de algo que não pode ser explicado, esclarecido ali de pronto, às vezes é bom. Né? Às vezes a gente não precisa palestrar quando a pessoa está em sofrimento. Talvez isso só afaste a pessoa da gente e do conteúdo que a gente quer levar. Um livro santificante que se dá com amor. Nós passamos uma situação muito profunda na nossa vida, né? O Cláudio e eu e as nossas famílias e amigos. E aí, na Casa Espírita, a gente assistiu a uma palestra que tratou exatamente, era um palestrante trazendo o livro que ele havia escrito. E aí, um dos capítulos do livro que ele havia escrito, ele tratava exatamente de uma questão que estava em debate na nossa vida. Estava em debate e nos deixava, né, nos debatendo, assim, de todas as formas, emocionalmente, fisicamente, sem sono, e tudo muito grave que a gente enfrentava. E aí, nessa palestra, eu comentei com o Cláudio, eu fiquei com a boca muito seca, assim, na palestra, aquilo tudo mexendo muito comigo, e eu comentei com ele assim, eu falei: olha, eu vou tomar água, mas fique esperto, porque a gente vai ganhar esse livro, assim, porque ele ia fazer um sorteio. Eu falei: fica atento, que a gente vai ganhar esse livro. Aí ele falou que vai fazer um sorteio de 3 livros, eu estou com medo de não voltar a tempo, mas a gente vai ganhar.
E a gente ganhou o livro mesmo. Porque a gente tinha que ler esse livro, né? A espiritualidade, depois, quando a gente sai do momento de pressão e vai avaliar tudo que a gente passou, a gente enxerga como a gente foi abraçado. Por meio das palavras das pessoas, por meio dos livros, dos filmes que a gente tinha um desejo de assistir a um filme de temática espírita que nunca dava certo de assistir. Nunca dava certo. É porque não estava na hora. Quando a gente assistiu, vivendo a situação que a gente estava vivendo, é que a gente foi ver que a temática também era coincidente com o que a gente vivia e o tanto que aquele filme nos ajudou a tomar as decisões mais acertadas naquele momento. Então, a espiritualidade está nos acolhendo das formas mais variadas. Alguém que dificulta a nossa vida, né, sob o nosso ponto de vista, pode ser um aprendizado muito importante, né, um meio de crescimento. Um parente difícil, a gente já sabe, o Chico já contou para a gente que a gente não está na família errada, que não tem nada errado com o planejamento reencarnatório, não tem nada errado com onde a gente está, com quem a gente é. Então é legal a gente pensar que nós temos oportunidades muito variadas de fazermos valer as nossas melhores versões. E melhor versão não é necessariamente uma melhor versão passível de ir para um outdoor. É a nossa melhor versão comparada ao que a gente foi ontem, comparado ao que a gente foi de manhã. É isso que a gente precisa entender. É uma jornada ininterrupta. O tempo todo a gente tem a oportunidade de melhorar. E aí segue dizendo, né, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo, não, acho que eu pulei, né? Com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs. Aqui a gente está diante de alguém com problema, falando mal dos outros, de alguém carregando alguma coisa pesada, de alguém me apresentando uma conversa muito chata, de alguém pedindo um favor difícil de fazer, de alguém me pedindo dinheiro emprestado. Enfim, ali Emmanuel trouxe uma seleção de situações que a gente pode se colocar para o serviço, né? Que a gente pode se colocar para ajudar o outro a resolver aquela situação em que se encontra, ou pelo menos se sentir fortalecido, né? E com condição de passar por aquilo muito em breve. E aí, sobre o livro, que eu acabei não concluindo, o que eu queria dizer é o seguinte: a gente ganhou o livro. E aí eu li o livro delicadamente, fazendo anotações, né, interferindo ali no texto inteiro, marcando, anotando. E esse livro que a gente ganhou naquela noite, eu já dei de presente para muitas pessoas. Muitas pessoas. Inclusive, foi a maneira que eu tive para acolher algumas mães que perderam filhos, nas situações mais variadas. Uma prima da minha mãe, lá em Pernambuco, que perdeu um filho num acidente muito grave, eu mandei o livro lá para ela, porque o livro levava a minha vibração, o meu desejo de que ela conseguisse se recuperar, e falava por mim. Então, eu já mandei esse livro de presente para um monte de gente. São 2 até em especial que eu já dei de presente várias vezes. Esse dessa noite e o Evangelho pelo Dr. Bezerra de Menezes também, que é para mim uma das obras mais lindas que eu já acessei. E aí, a gente está falando da gentileza natural, né? Está falando disso tudo que constitui serviço de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. O que significa isso? A gente não entende que isso é trabalho, né? Até porque nós temos, numa cultura extremamente financista, né? Num sistema econômico que se impõe sobre nós temos uma ideia até muito complicada de trabalho. A gente só pensa em trabalho como algo que está explorando da gente, está deixando a gente exausto, não está pagando para a gente o suficiente. Eu não acredito que eu vou ter que ir para o trabalho, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que deixar isso aqui porque amanhã... Então a gente sempre coloca o trabalho num lugar ruim, né? Assim, num lugar penoso, e o trabalho não tem que ser penoso. É claro que o trabalho não é super legal todos os dias. É óbvio que o trabalho cansa. É claro que, às vezes, eu preferia estar fazendo uma outra coisa quando eu tenho que estar num compromisso de trabalho. Mas ele não precisa ser ruim, não. E a gente pode se policiar, né? Eu já disse num outro momento, a gente precisa treinar. Tudo é treino. Tudo é treino. E quanto mais eu faço, né, quanto mais eu pratico, mais eu erro. Tá, e qual a vantagem disso? Quanto mais eu erro, mais eu vou perdendo o medo de errar. E quanto mais eu vou perdendo o medo de errar, mais perto de acertar eu fico. Porque, afinal de contas, eu perdi o medo de treinar.
Então, de uma forma geral, é isso que a gente precisa pensar. Que eu posso trabalhar das formas mais variadas, eu vou ser mal compreendida em vários momentos, algumas pessoas não vão aceitar o que eu estou propondo, vão ter pedido a minha ajuda, eu vou entregar ajuda e a pessoa não vai entender que o que eu estou fazendo é ajuda, a gente passa muito por isso também, mas não tem problema, inclusive o Emmanuel faz essa previsão aqui para frente. Ele fala, que importa a cegueira de quem recebe? Então, outra dica, se a gente também ficar apegado a treinar só quando eu percebo que eu tenho retorno, só quando eu percebo que as pessoas estão me aplaudindo, estão me valorizando, estão colocando o meu nome, né, para apreciação pública, a coisa fica bem complicada. Porque, afinal de contas, eu estou fazendo para ter recompensas, né? A recompensa, ela também não precisa ser inimiga, não, viu, gente? Querer recompensa faz parte da nossa condição humana também. Ela faz bem para o nosso cérebro. Nosso cérebro tem uma necessidade natural de buscar recompensas. Mas a gente também pode fazer com que seja uma parceira a recompensa. Com que seja uma parceira positiva. Com que não seja o foco. Né? A recompensa pode acontecer, mas ela não pode ser meu foco. Eu não posso viver a vida inteira em busca da recompensa. Inclusive, vocês observaram, né, que as redes sociais têm mudado o seu comportamento com frequência, os algoritmos, como os conteúdos são disseminados, se vai aparecer curtida, se não vai, se vai aparecer comentário, se não vai, se eu vou conseguir numericamente perceber isso ou não vou. Por quê? Porque a gente está adoecendo em busca da recompensa, colocando a recompensa acima de qualquer outra coisa. E a internet proporcionou que a gente busque o aplauso em forma de curtida, de coraçãozinho lá no Instagram, de comentário, como sendo recompensa. Então, é postar uma foto e ficar agoniado, né, inquieto, esperando a reação pública das pessoas e as recompensas chegarem. Isso faz muito mal para a nossa cabeça, isso nos adoece. Porque a recompensa ela é possível de participar do processo, não tem problema. Mas a recompensa não pode ser a minha única busca. Eu preciso ter outras buscas, outros objetivos, outros parâmetros. Então, se eu vou postar uma foto porque eu achei bonita, porque eu achei legal, porque eu quis dividir um conteúdo, eu não preciso ficar em pânico porque eu tive poucas curtidas, desesperado porque eu não tive muitos comentários. E isso, acho que é interessante a gente comentar, sobretudo por causa das gerações mais novas. Né? As gerações mais novas estão pegando suas fotos com filtro e indo aos médicos pedirem que as cirurgias plásticas deixem aquele rosto como sendo o rosto real, tendo altas discussões dentro das suas casas, porque elas querem fazer viagens caras e cinematográficas, como as pessoas estão fazendo na internet. Querem desesperadamente viver uma vida real e muito interessante, e julgam as suas próprias vidas extremamente desinteressantes. É bom a gente ficar atento a isso, né? Porque não só os jovens, né? A gente também anda caindo nessas ciladas. Então é bom a gente ficar atento que o mundo lá da internet é um mundo extremamente editado. É um mundo que se quer mostrar. É um mundo selecionado, cheio de filtro. Porque as pessoas querem mesmo ali dividir o que é bom. Pessoas às vezes têm só essa intenção também. Não, eu quero dividir o que é bom, eu quero colocar conteúdos divertidos, conteúdos agradáveis, não quero trazer mais problema do que as pessoas têm. Outras têm a intenção de mostrar que a vida é perfeita mesmo, enfim, as razões ali são as mais variadas, mas é só importante a gente ficar atento, a gente vigiar, para a gente não se perder, né, no sofrimento que uma vida editada pode nos causar. Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Tem uma frase aí que todo mundo já deve ter escutado, que te importa o outro, né? Segue-me tu. A gente brinca muito lá em casa, porque a gente usa demais essa frase, porque passa por aí também, né? O Cristo já falou, olha, segue-me tu, né? Dedique-se tu, faça o teu melhor, que te importa o outro. E cabe aqui, porque se eu estou dando o meu melhor, estou fazendo o melhor que eu posso neste momento, eu estou me entregando de coração, com as minhas melhores vibrações, e se o outro não percebeu, se o outro não entendeu como ajuda, se o outro foi ingrato, eu ainda preciso, de novo, pedir por esse outro, para que ele abra os olhos de ver, para que ele treine, né, os olhos de ver, para que ele treine os ouvidos de ouvir, e perceba quanto amparo há no entorno dele. Ele também não está conseguindo perceber. Então, ele segue precisando de ajuda.
né? A ingratidão nossa, quantas vezes a nossa ingratidão é a nossa incapacidade de ver. É só incapacidade de ver. Quando uma mãe faz um favor, né, de forma mais incisiva na nossa, nos impede de fazer algo que a gente queria, é mais incisivo com a gente, com o não, né, até que a gente cria maturidade para entender que aquele não foi tão benéfico, né, que aquele não foi com tanto amor, até que a gente entende, a gente é muito ingrato, a gente é várias vezes ingrato, por incapacidade de ver, por incapacidade de ouvir. Então, tudo é treino. E aí segue dizendo: quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos? É isso, ingratidão é incapacidade de perceber o bem que nos rodeia, as mãos que são estendidas na nossa direção. O Cristo fez o que fez por nós, faz o que faz por nós, afinal de contas ele está entre nós, e a gente às vezes não percebe. Tem uma imagem que circula na internet que eu gosto muito, né? Eu acho muito objetiva, que é uma pessoa pequenininha tomando pequenas pedrinhas, né? Recebendo uma chuva de pequenas pedrinhas e praguejando, né? Eu não aguento essa vida. Não tem nada na minha vida que dá certo. Porque Deus esqueceu de mim. Porque olha aqui, eu só fico recebendo pedrada e não tem ninguém que cuida de mim. E aí tem uma imagem na sequência que mostra o Cristo de braços abertos, recebendo grandes pedras e que por ele às vezes passavam pedrinhas. Então, é o que a gente faz, né? Por incapacidade de ver, por incapacidade de perceber tudo de bom que está no nosso entorno. E quando eu falo nós, eu quero que a gente entenda que isso parte da gente também. A gente, muitas vezes, é agente direto da ingratidão. Olha o que a gente já fez com Cristo, né? Nas nossas encarnações passadas. A gente já deu uma melhorada, mas a gente ainda segue errando, né? Em tantos aspectos. A gente erra com o outro, a gente é ingrato, às vezes grosseiro. E eu não vou dizer que está tudo bem, né? Porque não está. Mas, de certa forma, isso está previsto no nosso processo evolutivo. Então, a gente não pode se apegar aos nossos erros. A gente precisa buscar formas de percebê-los e de avançar, né? De pelo menos cometer erros novos, de avançar, de fazer com que a gente perceba que é possível a gente ver a vida de outra forma, é possível a gente ser gentil de outros jeitos, é possível a gente ser um pouquinho melhor mesmo todos os dias. A gente veio preparado para isso, né? E se a gente não está dando conta de fazer isso sozinho, a gente também observar que há várias pessoas no nosso entorno prontas para estender a mão. Às vezes é um amigo, às vezes um vizinho, às vezes os pais, às vezes um filho, às vezes um parente difícil, que a gente julga difícil, enfim. Há muitas pessoas prontas, os amigos da casa espírita, alguém do trabalho, há vários anjos, né, trabalhando aí do nosso lado o tempo todo. Pessoas que acolhem as nossas dores, que respeitam as nossas dores, respeitam o nosso momento evolutivo. Isso tudo é trabalho que essas pessoas se propuseram a fazer, né? E é bom que a gente treine para perceber isso. E aí, na sequência, vem: não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora e depois. Os grandes cartazes do mundo, os grandes aplausos do mundo nos seduzem, né? Afinal de contas, é o momento que a gente está evolutivo. Eles são importantes. Às vezes, a ausência de aplausos nos causa insatisfações muito grandes, às vezes nos desanimam, às vezes dizem para nós que a gente é muito pequeno, que a gente não avançou o tanto que a gente poderia, que a gente não chegou onde a gente gostaria. Mas eu repito, os aplausos não são ruins. Eles podem ser parceiros. O que eles não podem ser é uma finalidade, né? A gente não pode trabalhar a vida inteira só para parecer. A gente precisa ser, né? E se os aplausos vêm aí no entorno disso, não há mal. Mas eu não posso perder a minha essência, a boa vibração que eu tenho para investir em determinada tarefa, a boa intenção que eu tenho para imprimir em tudo que eu faço nessa encarnação. Eu não posso deixar isso tudo menor do que a necessidade de estar nos grandes cartazes do mundo. Nem todos nós vamos para os grandes cartazes do mundo.
Nem todos nós precisamos ir para os grandes cartazes do mundo. E os grandes cartazes, eles também geram uma visibilidade muitas vezes perigosa, que a gente nem percebe. Então, será que a gente está pronto para ser vitrine a esse ponto, né? De repente, ir para um grande cartaz como alguém extremamente ético, um modelo de ética. Será que eu sou? Né? E quando eu cair? Porque eu vou cair. E quando eu cair, como é que eu faço com aquele cartaz que está circulando o mundo inteiro aí, dizendo que eu sou um exemplo de ética? Então, às vezes, é bom a gente refletir. A gente quer mesmo estar ali? A gente está pronto para estar ali? Qual é o tamanho da responsabilidade daquela pessoa que está lá naquele cartaz, né, que está na grande imprensa como exemplo de alguma coisa? Essas reflexões são importantes para que a gente vá aprendendo aos pouquinhos a pedir também, né? A saber o que a gente vai pedir para Deus. Às vezes a gente nas orações vai falar: Deus, por favor, que eu me torne a atriz mais famosa. Será que eu estou pronta para me tornar a atriz mais famosa e mais avaliada, e mais julgada, e mais perseguida, e mais notada, e mais, enfim, que esteja mais no holofote do que as outras atrizes? Então, a gente, né, já discutiu sobre isso, a gente não sabe nem pedir, às vezes. A gente não sabe nem como conversar com Deus. Então, é importante a gente praticar aquilo que a gente julga ser, de fato, importante, a gente dedicar o nosso melhor na medida do que a gente consegue, e confiar nos planos de Deus, confiar no que é o melhor para nós, e confiar de que caminhos para que a gente possa servir sejam abertos, né, para que a gente trabalhe acertadamente em nome do Cristo, que a gente se coloque verdadeiramente a serviço do Cristo e, né, do bem. E ele fala: isso pode traduzir muita dificuldade, perturbação para o teu espírito agora e depois. Essa perturbação é aquela que a gente está trabalhando desde o comecinho do texto, né? Eu vou me desorientando de tal forma, eu vou ficando desgostosa da vida, e eu vou ficando inquieta com quem eu sou e com o que eu consegui até o momento, porque eu começo a me tornar incapaz de verificar o que eu tenho de bom e os passos que eu dei. Porque, afinal de contas, a minha régua não é a minha evolução pessoal. A minha régua é o sucesso do outro. E a gente conhece tão pouco do outro, né? A gente conhece tão pouco das dificuldades do outro, do que o outro enfrentou para chegar ali. Então, é bom pensar nisso. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Vamos ser bons, né, na medida do nosso possível, porque bom só o Pai. Mas, na medida do nosso possível, praticar a bondade. A gente se colocar menos julgador, menos intolerante, menos dificultador, né, do caminho do outro. Não menosprezes os servicinhos úteis. Serviço é toda ocupação útil, né? Vamos sair daqui com essa memória, vamos sair daqui com essa importante informação. Toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo que a gente puder fazer para ser útil, que a gente faça. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. O bem-estar do caminho diário, o bem-estar meu, o bem-estar do outro, e eu me tornar responsável por isso na medida da minha condição, do meu possível. A experiência humana pode ser muito boa. A nossa experiência humana pode ser muito boa. Ela não vai ser perfeita, ela não vai ser de felicidade plena, mas ela pode ser muito boa. Sobretudo se eu aprender verdadeiramente a partilhar. Né? Esse texto profundo que diz tanto é do Emmanuel, foi psicografado pelo Chico Xavier em Pedro Leopoldo, em 25 de novembro de 1951, trouxe lições tão profundas sobre a gente se colocar a serviço do Cristo nas menores e maiores atitudes no nosso dia a dia. E é importante que a gente lembre que não há nenhuma edificação que já nasça grande, né? Não há nenhuma edificação que prescinda dos pequenos, das etapas, dos tijolos, de todo o processo de fortificação, de crescimento daquele edifício. Então é isso, eu agradeço a paciência, a gentileza, né, da concentração, né, e dos olhares acolhedores aí. Muito obrigada.